Olá pessoal, bem-vindo à segunda aula sobre como elaborar um relatório. Na primeira aula falamos um pouco sobre erros, vamos agora tratar como organizar as ideias principais para redigir bem um relatório. Primeiramente vamos estruturar então as ideias. Nunca comece o seu relatório se você ainda não entendeu qual é a ideia principal. Por exemplo, se você está estudando um sistema com ausência de forças, um dos seus objetivos seria mostrar que a velocidade é sempre constante. Então, se você já tem isso em mente, então esse é o seu objetivo, que na ausência de forças, o móvel terá velocidade constante. Quando você entende isso, então você está apto a fazer o resto do relatório. Isso vai levar então você a uma segunda pergunta, que é: um leitor entenderá meu objetivo? Obviamente, ele só entenderá se ele tiver o devido embasamento teórico, que é saber o que é uma velocidade, o que é uma aceleração, o que são as forças e assim por diante. Então, tudo isso vai estar incluído na parte da introdução teórica. Você vai colocar para ele toda a base física necessária para entender o seu experimento. Depois disso, uma segunda pergunta natural que você fará é: como desenvolverei tais ideias? Por exemplo, como é que eu vou mostrar que a velocidade está sendo constante? Então, nos seus procedimentos, você vai incluir tudo isso. Como foi que você fez para fazer que o somatório das forças sobre aquele corpo fosse nulo? Se você utilizou sensores para medir o tempo, que tipo de equipamento foi utilizado e assim por diante. Após isso, a terceira pergunta que você se fará é: como é que eu vou apresentar os resultados? Uma vez que eu obtive tempos, deslocamentos, valores para as velocidades, como é que eu vou agora organizar isso? Então, eu vou precisar usar tabelas, gráficos, então tudo isso vai ser colocado justamente numa parte que a gente chama resultados e discussões. Lá você vai colocar seus resultados dentro de tabelas e apresentá-los também dentro de gráficos ou ainda através de equações para desenvolver então todas as ideias centrais que você está querendo apresentar. No caso, então, na sua tabela, você vai ter que incluir erros para mostrar se a velocidade deu praticamente constante, um gráfico mostrando se a velocidade obtida foi uma reta, mostrando que a aceleração foi nula e assim por diante. Por fim, vem a última pergunta, que é: de que forma, breve e sucinta, eu vou conseguir provar a ideia principal que eu tinha no início? Baseado em que eu concluí também tudo isto. Então é o que a gente chama de conclusão. Aqui você vai mostrar, juntando o que você colocou na introdução teórica com o seu procedimento experimental e seus resultados, se você conseguiu ou não alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, na sua conclusão vai ser mostrado que o móvel se comporta ou não com velocidade constante. Obviamente, como é um movimento retilíneo uniforme, ele deve se comportar com velocidade constante. Se não, você deve explicar por que foi que você obteve erros que impossibilitaram você de concluir isso que a teoria já havia proposto. Então, tudo isso vai estar na conclusão. Então, perceba que quando você entende a ideia principal, todas as demais ideias vêm por consequência, até que você vai chegar no que a gente chama de redigir um relatório, né? Que é ordenar com títulos, um objetivo, material utilizado, introdução teórica, procedimentos, resultados de discussões, conclusões, referências e anexos. O título, no nosso caso, seria simplesmente movimento retilíneo uniforme. Aqui é só um exemplo. Então, primeiro, antes de escrever o seu relatório, anote no papel esse esquema que eu estou apresentando aqui através de perguntas. Coloque em uma linha qual é o título do seu experimento. Depois, na segunda linha, coloque o que foi que eu estudei. Eu estudei lei de Hooke, eu estudei leis de Newton, eu estudei movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. Então, coloque nessa segunda linha. Isso vai então definir, na hora que você for escrever o seu título, o seu objetivo, o que é que você vai colocar, que está associado à sua ideia principal. Na terceira linha, você coloque o que foi que eu utilizei para estudar e provar as minhas ideias. Tente lembrar
de tudo aquilo que você usou sem precisar olhar para o roteiro experimental. E vá colocando todos os elementos principais que você usou. Isso vai então lhe ajudar na hora de escrever o material que foi utilizado. Você vai saber o que era ou não essencial para que você coloque na redação do seu relatório. Uma outra parte vai ser: quais são as palavras-chave para o entendimento do experimento? Como nós falamos antes, força, aceleração, velocidade, se você está estudando o MRU. Então, nesse caso, tudo isso que você vai estar apresentando é o que a gente chama de introdução teórica. Lá você vai colocar equações ou figuras que ajudem a esclarecer essa sua ideia, no caso de força, de aceleração e assim por diante. Depois, você vai se perguntar o seguinte: como foi que eu fiz para obter os resultados? É o que a gente chama de procedimento. Eu usei medidas de deslocamento, medida de tempo, medida de força, medida de aceleração. O que foi que eu precisei fazer para estudar, por exemplo, o MRU, o Movimento Retilíneo Uniforme? Então, você vai fazendo todo esse esquema. Depois você coloca em outra linha o seguinte: como eu irei melhor expressar os resultados? Será que eu preciso da tabela, gráfico ou as duas coisas? Será que eu preciso usar equações para entender melhor os resultados? Então, nessa parte é o que a gente chama de resultados e discussões. Então, por exemplo, apresentar todos os seus resultados obtidos e, obviamente, discuti-los, se foram bons, se foram ruins, e alguma equação que você acha pertinente. Por exemplo, se for em movimento retilíneo uniforme, a equação obtida para a velocidade, que no caso vai ser uma velocidade constante que não depende do tempo. Por fim, você vai se perguntar: em resumo, eu obtive o quê? Então, isso são as suas conclusões, baseado em tudo que você fez nos seus resultados de discussões e com o embasamento da sua introdução teórica. Seja capaz de, em poucas linhas, descrever se a ideia principal foi ou não alcançada. No caso, se o seu objetivo foi ou não alcançado. Por fim, você vai colocar então em outra linha que livros e sites eu usei para entender melhor o experimento e entender para outra pessoa, no caso, o leitor do seu relatório. Então, o que a gente chama de referência. Lá você vai colocar sites, livros e assim por diante. Na próxima videoaula, nós vamos estar trabalhando um pouco mais sobre cada um desses tópicos. E por último, você escreve uma linha colocando: existe alguma informação adicional que eu devo incluir? Por exemplo, algum gráfico que você fez à mão e que não foi possível incluir no meio do texto. Então lá você poderá incluir na parte dos anexos. Basicamente, são essas as ideias centrais que você vai estar preocupado na hora de redigir o seu relatório. Perceba que antes de começar a redigi-lo, é interessante se você fizer esse esboço. Em uma folha, coloque todas essas ideias centrais e somente quando você tiver certeza de que você está entendendo cada uma delas, é que você estará pronto para começar então a redação do relatório em si.